pessoal, aqui é o Captain Bob, iniciando mais um Asa Geeks. E no vídeo de hoje nós vamos falar deste super clássico, o Douglas DC-8. O DC-8 foi lançado na década de 50 e concorria diretamente com o Boeing 707, ambos jatos de corredor único, impulsionados por 4 reatores, ideais para rotas de médias e longas distâncias. O aval para que a Douglas desse o pontapé inicial no projeto do DC-8 veio em outubro de 1955, graças, a quem diria, a uma encomenda da Pan American, que também fechou o pedido para as aeronaves concorrentes, no caso, os Boeing 707, como destaca Alfred John Zwerdling, que é consultor em planejamento de rotas. Quando toda a indústria estava apostando que a Pan American iria encomendar o Boeing 707, a Pan Am fez uma encomenda simultânea para 45 DC-8 e 40 707, talvez prestigiando a sua antiga parceira, a Douglas. E a Pan Am, sabedora de que se optasse pelo Boeing, ela não teria como negociar futuras encomendas, ela achou interessante manter a disputa no mercado, encomendando o 707 e o DC-8 ao mesmo tempo. Claro que, posteriormente, os DC-8 da Pan Am foram relegados a rotas talvez secundárias e a Pan Am acabou optando pelo Boeing. No Brasil, outro caso interessante, que a Varig operou o DC-8-33, só que em realidade esse DC-8 era da encomenda original da Pan Air do Brasil. E em 1965, com a absorção da Pan Air pela Varig, o que acabou acontecendo é que, a semelhança dos Convair Coronado da Real, a Varig acabou tendo que operar mais um quadrimotor a jato contra a sua vontade, que era o DC-8. E assim como a Pan Am, posteriormente a Varig acabou padronizando sua frota com o Boeing 707. O DC-8 ele não tem uma história muito forte no Brasil, mas como na América do Sul e com empresas cargueiras, ele prestou diversos serviços. Nos Estados Unidos, ele operou também em rotas domésticas, junto com o Boeing 720, que é uma aeronave que não operou no Brasil. Entre as empresas europeias, a opção dividiu-se entre o DC-8 e o Boeing 707. O primeiro modelo a ganhar os céus foi o DC-8-11, desenvolvido para alimentar o mercado doméstico norte-americano e equipado com turbojatos Pratt & Whitney JT3C6 de 13.600 libras de empuxo. A versão de maior sucesso foi a da série 30, sendo que 57 unidades foram comercializadas. O DC-8-33 foi equipado com motores JT4A11 de 17.625 libras, com trem de pouso mais robusto e peso máximo de decolagem de 143 toneladas. Em 1965, a Douglas Aircraft Company anunciou o desenvolvimento da primeira versão alongada da família DC-8. O modelo 61
trazia um comprimento de fuselagem de 57 metros e capacidade para transportar 210 passageiros, ou 269 em classe única. Mais tarde, esses modelos foram remotorizados, ganhando o Turbofan CFM56. Um total de 556 Douglas DC-8 foram comercializados e a linha de produção foi encerrada em 1962. Yeah, you guys ready? Ready in the back? O DC-8 foi concorrente direto do 707, mas vendeu metade que o jato fabricado pela Boeing, até porque chegou depois. Mas, em termos de longevidade, ele foi superior, como explica o consultor aeronáutico Shea Oakley. The DC-8, of course, was preceded by the 707. The Dash 80 prototype of the first of the Boeing jetliners first flew in 1954. Douglas did not have a DC-8 roll out until very late 1957, and the airplane didn't fly until 1958 and did not go into service until 1959. Delta was the carrier that inaugurated service with the DC-8, but only by a few hours. United, which was the other launch customer for the airplane, within several hours of the Delta flight had dispatched its own DC-8 jet mainliner on its inaugural service. The stretched Super DC-8 models, the 61, the 62, and the 63, all came out in the period between 1966 and 1967. The 61 and the 63 had an extremely long fuselage, as you can see by this Series 61 model. And that gave the airplane sort of a long tube effect when you were flying aboard her. The only modern airliner that I would say is equivalent is the 757-300, which was the one fuselage stretch of the 757 and created an airplane just about the same length as the DC-8 61 and 63. During its entire 15-year production run, the Douglas DC-8 was the perennial second to the Boeing 707 as far as sales. In fact, just about twice as many 707s were built as the DC-8. But as far as longevity in operation, that's another story. Most passenger 707s had been retired, at least by the U.S. domestic air carriers and Pan Am and TWA, by about 1980. The freighters version of the 707 was largely out of service by 1990. With the DC-8, it was different. DC-8s were carrying passengers through 1990 and carrying cargo well into the 2000s. As far as my personal memories of the aircraft, I've flown on DC-8s of Eastern, National, Delta, and United, including a Super 61 model like this, which was a flight from Houston to Tampa in late 1972. My recollection of the airplane is more recent, though, because I was very young then, and that would be the DC-8 70 series, which were the airplanes that had been re-engined with CFM56 fan jets. I remember in particular a flight on a Delta DC-8 71, as they were renamed when they were re-engined, from Boston Logan to New York Kennedy. That's probably the one DC-8 flight that I can say I really remember, along with one other one. And that was a few years later when I flew a United DC-8 71 on my way to an airline collectibles show in Denver. And that was an interesting flight because on the way home I was on a 767, November 612 Uniform Alpha, which 13 years later was sadly one of the aircraft that hit the Twin Towers during the 9/11 terrorist attacks.
A Pan American havia escolhido a versão intercontinental com reatores JT4A e, portanto, apesar de ser a primeira compradora do DC-8, não seria a primeira a recebê-lo, já que a versão doméstica com motores Pratt & Whitney JT3C seria entregue mais cedo. No Brasil, sua subsidiária, a Pan Air do Brasil, acabou recebendo em março de 1961 dois modelos DC-8-33, que faziam parte do primeiro pacote de encomenda da Panam. Um deles, de matrícula Papá Delta Tango, foi perdido na noite do dia 20 de agosto de 1962, após a rejeição de decolagem no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão. Um tripulante e 13 passageiros faleceram no acidente. A Pan Air recebeu outro DC-8-33 de matrícula Papá Eco Alfa 35 dias depois. Em novembro de 1963, chegou o Papa Eco Fox, também oriundo da frota da Pan American. Após a suspensão das operações da Pan Air do Brasil, em fevereiro de 1965, dois DC-8 foram arrendados pela Varig, e o terceiro jato, o Papa Eco Fox, foi devolvido à Panam. Vale destacar que o DC-8 de matrícula Papa Eco Alfa se acidentou em 4 de julho de 1967, durante a aproximação para Monróvia, em voo procedente de Beirute, evento que foi explorado no episódio de número 229 na seção Fly Safe do canal Asa. Em passado recente, tivemos a operação de um DC-8 para passageiros na companhia de fretamentos Airvias. Entre as cargueiras, diversos operadores, como a Skymaster, a Beta e a TCB, como destaca Sérgio Gonçalves, que é empresário e plastimodelista. Olá amigos, prazer em estar com vocês mais uma vez aqui no canal Asa, falando da história da aviação, hoje sobre o Douglas DC-8, um avião lendário do fabricante californiano que junto com o Boeing 707 foi criado aí para participar da concorrência do KC-135 que acabou perdendo, para o avião da Boeing, mas a Douglas decidiu manter o quadrijato para lançá-lo como um avião comercial. Pena que ele chegou um pouquinho depois do 707 no mercado e a Boeing acabou obviamente levando a maior fatia. Mas o DC-8 tem uma questão bem interessante, técnica, que pouca gente presta atenção. Ele teve mais versões e mais versões estendidas do que o Boeing 707, porque ele tinha um trem de pouso bem mais alto que o do 707, que permitia que a fuselagem fosse estendida. E assim o DC-8 acabou ganhando muitas versões, inclusive versões depois remotorizadas, sendo utilizado bem depois, ainda que o 707 já tinha saído das principais empresas aéreas, o DC-8 continuava com versões remotorizadas e fez aí bastante sucesso, porque era um avião de fuselagem larga, bastante confortável, bastante estável. Aqui no Brasil, eu obviamente não vi os aviões da Varig nem da Pan Air, que a Pan Air foi a primeira a utilizar o DC-8 no Brasil, depois passaram para a Varig, não os vi, mas eu vi bastante na minha infância os DC-8 da Braniff operando aí aqui em São Paulo, no aeroporto de Viracopos e também no Rio de Janeiro, no Galeão. E eu lembro que marcavam muito, porque junto com os aviões da Taurus Brasil depois, os DC-8 da Braniff eram bem coloridos, Eu lembro dos verdes, tinha alguns azuis que vinham para cá, então marcava bastante quando eu os via. Depois, obviamente, vi bastante o Airvias em São Paulo nos anos 90 e vi também aqueles cargueiros que a VASP acabou operando com a gente, Foi um avião muito marcante na aviação mundial e continua voando, engraçado até hoje, Tem 9 DC-8 voando comercialmente pelo mundo, aliás, um deles é da NASA, voa nos Estados Unidos, já vi, e outros estão aí principalmente na África. Tem mais um nos Estados Unidos. E esse avião dos Estados Unidos, a Samaritan, faz operações aí de combate ao Covid, tem viajado bastante para a Europa e recentemente, se eu não me engano, um DC-8 remotorizado da DHL voltou a voar também nas operações Covid. Avião bom, É assim, não tem idade. Obrigado pela participação, Robert. Um abraço. 2
100. 50, 40, 30, 20, 10. Espero que vocês tenham curtido o nosso Asa Geeks sobre esse super clássico que é o Douglas DC-8. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o seu like, seu dislike, seu comentário e se você ainda não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e nos dar força no YouTube. Valeu galera, até a próxima!